Sentiram, sentiram o peso da capa da revista Time, né? A turma tá nervosa hoje o dia inteiro por causa da capa da revista. Calma, gente. A eleição é só em outubro, né? O pessoal ficou nervoso hoje. Principalmente a turma da terceira via, que fracassou de maneira rotunda na criação de um candidato alternativo que eles gostariam de ver na capa da Time, na capa da Newsweek, na capa do Washington Post, não é? Mas a Time não é a Veja que põe o Aécio de peito aberto falando confirma, não é? Lula foi parar na capa da revista Time, tratado não como o ex-presidente, como um veterano militante de esquerda, ou como um sindicalista dos anos 70, dos anos 80. Não. Lula foi tratado como um estadista no presente e para o futuro. Começando pela fotografia. Não era um Lula no palanque, um Lula falando em manifestação, ou um Lula percorrendo o Brasil quando estava na presidência. Não. Era o Lula de terno e gravata, presidencialíssimo, presidential, como dizem lá os estadunidenses. Vamos colocar a foto para quem não viu ainda. Acho que quase todo mundo viu. Mas eu vou colocar a foto porque estamos falando disso. E está aqui, ó. Time coloca Lula na capa e destaca sua possível volta ao poder. É o segundo ato de Lula, diz a revista Time. Uma longa matéria, muito bem costurada, conta o período de prisão, fala da voz rouca do Lula, fala da vida particular, do sofrimento dele, da perda de Dona Marisa enquanto esteve preso, do neto, fala que ele vai casar agora com a Janja em maio, conta uma série de coisas, e o Lula dá opiniões, né, sobre várias coisas. E a imprensa ficou muito incomodada, a imprensa brasileira, né? O que aconteceu? A capa da Time dominou de maneira absoluta as redes sociais. A gente sempre fala que o Bolsonaro domina as redes, né? Pauta as redes. O Lula pautou hoje, de cima a baixo, o dia inteiro, as redes sociais, por causa desta fotografia, desta capa. A maioria nem leu, né? Eu fui ler, li a entrevista inteira. Olha por que eu digo que é um Lula tratado como estadista. Olha a figura, presta atenção, esquece um pouquinho o que ele falou, esquece o conteúdo e olha só para a figura, para o que está na capa. Do ponto de vista assim, da simbologia, da semiótica, como diria meu amigo Conde. Mas vamos falar da simbologia política. Por isso que eu escrevi no Twitter mais cedo que mais importante do que qualquer coisa que o Lula possa ter dito para a jornalista que assinou a matéria, para a jornalista, mais importante do que o conteúdo, mais importante do que qualquer coisa, é a decisão de colocar Lula na capa da Time. Isso não é à toa. Não é uma decisão simplesmente jornalística. A Time reflete o establishment dos Estados Unidos. É um recado que vem do norte aqui para o sul, para a elite colonizada brasileira, para Faria Lima, para os militares que vão se formar lá nos Estados Unidos, nas escolas militares lá dos Estados Unidos. É como se fosse um recado assim, olha, entre Bolsonaro e Lula, podem ficar com Lula, que nós aqui de cima, do norte, negociamos com ele. Agora vamos às reações. O mais curioso são as reações. Vamos lá. General Heleno, esse aqui só faltou arrancar a calça pela cabeça. General Heleno, aquele que gritava assim, se gritar, pega a Centrão, não fica um meu irmão, e agora ele é o operador de um governo do Centrão, revoltado com a capa da Time, a cara dele. Aí, general, ele queria o Bolsonaro na capa da Time, vai ser difícil. Aliás, os bolsonaristas hoje espalharam fake news de que na capa da Time, a verdadeira capa é o Bolsonaro. Eles não enganam mais ninguém, né? Então, o general Heleno reclamou, chorou aí, pelo fato do Lula estar na capa da Time. E outro que reclamou foi o Sérgio Fernando Moro. Achou chato, né, tá o Lula na capa da Time. Falou assim, ó, Lula na entrevista na Time culpa Zelensky, Biden e União Europeia pela guerra na Ucrânia, mal disfarça o seu desprezo por Zelensky e sua preferência por Putin e por regimes autoritários. Esta é a via democrática? E aí recebeu na lata a resposta do Ricardo Pereira, jornalista.
é que o Lula é um estadista, não um sensacionalista. Ele sabe que a culpa pelo conflito é do Putin, mas também do Zelensky, da OTAN. Aliás, até o Papa disse isso, respondeu o Ricardo Pereira para o Sérgio Moro. Foi um dos que responderam ao Sérgio Fernando Moro. Essas foram reações assim no campo da política. Curioso também ver as reações no campo do jornalismo, se é que a gente pode chamar de jornalismo. Caio Blinder, aquele que era maltratado pelo Paulo Francis na época do Manhattan Connection, tratado como... Lembra do Didi e do Dedé? O Didi maltratava o Dedé, né? O Caio Blinder era o Dedé do Paulo Francis. O escada. O Paulo Francis fazia as graças dele na época do Manhattan Connection. E o Caio Blinder disse que a Time é irrelevante. Esse também mostrou que doeu demais, né? Sentiram, né? Como diz aquele meme, sentiu, Galvão. Caio Blinder sentiu o Lula na capa da Time. Aqui, ó. Tá? Se você quiser ver a matéria, o Caio Blinder, jornalista radicado nos Estados Unidos, é mais americano, norte-americano do que brasileiro. Olha a cara dele. Após chamar a Time de irrelevante, Caio Blinder tenta se explicar e os internautas não perdoam. Tem uma série de reações ao Caio Blinder, que chamou a Time de irrelevante. Relevante deve ser ele, né? No Manhattan Connection, junto com a anta veneziana, aquele que fugiu para Veneza. Então, esse foi um dia dominado pelo Lula. A pauta foi completamente dominada pelo Lula. Inclusive nas críticas. Tudo aquilo que a gente fala, nossa, eles entram na pilha, o Bolsonaro posta e todo mundo fica comentando. Hoje foi com o Lula o dia inteiro isso. Ninguém conseguiu escapar disso.